Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, último dia do mês, 30 de novembro de 2022. Hoje é dia de festa. A igreja celebra o apóstolo Santo André. Ele era discípulo de João Batista, mas depois passou a seguir Jesus Cristo. E não só, ele gostava de levar outras pessoas a Cristo. Levou Pedro, Filipe e muitos pagãos. Que coisa bonita, né, gente? Facilitar o encontro entre Cristo e as pessoas. Quem foi o facilitador do seu encontro com Jesus? Diga aí para mim nos comentários. Devemos ser gratos e muito gratos a essas pessoas e rezar bastante por elas. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Nós o suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós. Amém. Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É difícil até para a gente imaginar como uma voz, um convite, um chamado pode ser decisivo na vida de alguém. Só pensando no fascínio que Jesus exercia com toda a sua pessoa e com sua autoridade divina, podemos compreender como simples pescadores podiam, sem hesitar, deixar as suas redes e com elas toda a sua segurança humana para entrar no seu mar. Segue-me. É evidente que o eco do que o mestre de Nazaré fazia e dizia também chegou às praias do lago de Tiberíades, até aos ouvidos e ao coração dos dois irmãos pescadores, Pedro e André. Mas é verdade que para chegar à decisão de deixar tudo, de mudar completamente a própria vida, é preciso muita confiança naquele que chama. Ainda mais se pensarmos que Jesus não faz promessas, não dá certezas humanas. Pedro e André tinham apenas uma proposta do Mestre, que ainda não era imediatamente compreensível: farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus não para. Indo mais longe, ele vê dois outros irmãos. Realmente foi além daquela voz persuasiva. Quantos e quantos ouviram o mesmo convite de André e com a mesma solicitude deixaram tudo para segui-lo, e isto ao longo da história. Esta lembrança dos apóstolos nos estima a dar graças pelo chamado e por todos aqueles que são chamados. Damos graças porque nossa fé repousa sobre o fundamento dos apóstolos. Agradecemos a todos aqueles que, de diversas maneiras e em diversos momentos, oferecem seu precioso testemunho. Damos graças ao bom Deus se cada um de nós se sente concretamente empenhado em viver e anunciar a mesma fé transmitida por André
e por todos os outros apóstolos. Somos gratos a Deus por você, caro ouvinte, que todos os dias escuta o Evangelho, sente-se tocado pela palavra de Deus e procura meios para realizar na sua vida os ensinamentos de Cristo. E talvez hoje, na festa de Santo André, admirados, poderíamos nos perguntar qual foi o momento em que Cristo passou em nosso caminho, nas margens dos nossos dias e nos convidou a segui-lo. O que estávamos fazendo quando ele nos tocou com o seu olhar irresistível? E o que deixamos para trás, para então segui-lo? Santo André Apóstolo, filho de um pescador da Galileia de nome Jonas, irmão de Simão Pedro, André vivia em Cafarnaum e era um seguidor de São João Batista antes de ser apresentado a Jesus. Foi um dos 12 apóstolos, honra excelsa, participando dos eventos mais importantes da vida e missão do Senhor. Compartilhou da sua vida pública, estava presente na última ceia, viu Cristo ressuscitado, testemunhou a ascensão. André foi o primeiro a reconhecer em Jesus o Messias prometido, a partir das palavras de João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus, João capítulo 1. Imediatamente ele e outro discípulo deixaram de seguir João Batista para acompanhar o próprio Cristo, e o nome de André é o primeiro a ser citado como tendo seguido a Jesus. Por isso, ele é chamado de protóclito. Protos significa primeiro, clitos, chamar. Ainda nesta passagem ocorre o primeiro diálogo com o mestre. Rabi, que quer dizer mestre? Rabi, onde moras? Disse-lhe Jesus, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde habitava e permaneceram lá aquele dia. Há um sentido profundo nessas poucas palavras. Vir significa o passo da fé. Ver é a adesão da fé. Permanecer significa a união vital, permanente com Jesus. A seguir, pleno de entusiasmo por ter encontrado o Messias, André inicia a divulgação da Boa Nova, comunicando a descoberta ao seu irmão Simão Pedro e depois a outros. Dias depois ocorre o chamado oficial de Jesus para que ambos sejam seus apóstolos. Santo André é nominalmente citado nos evangelhos mais 2 vezes. Primeiro no episódio da multiplicação dos pães, quando indica a Jesus um jovem que possuía os únicos alimentos ali presentes, 5 pães e 2 peixes, João capítulo 6. E depois, quando, com o apóstolo Felipe, faz o pedido a alguns gentios para que conheçam Jesus, João capítulo 12. Nada mais se sabe ao certo sobre a sua vida, mas uma tradição diz que por ocasião dos apóstolos e que foram enviados a pregar o evangelho por todo o mundo, ele teria ido para a região dos mares Cáspio e Negro, ou ainda que foi evangelizar na Galileia, Sítia, Etiópia, Trácia e finalmente na Grécia. Nesta última, teria fundado a comunidade cristã de Acaia, onde morreu martirizado numa cruz em forma de X, no dia 30 de novembro do ano 60. Ó Deus, que a vossa Igreja exulte sempre no constante louvor do apóstolo Santo André, para que, sustentada por sua doutrina e intercessão, e com a sua mesma vontade e alegria, entusiasmo e entrega, seja fiel aos seus ensinamentos para reproduzir os seus frutos. Amém. Por intercessão de Santo André, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Até amanhã.